Olá, pessoal! Hoje trago uma história cheia de emoção e reviravolta sobre uma mulher que é abandonada pelo marido arrogante por causa do seu peso, mas dá a volta por cima, emagrece e planeja uma vingança que o deixa completamente incrédulo. Vamos conhecer a vida dessa esposa bondosa, as humilhações que ela enfrenta e como ela transforma a dor em força para se vingar de forma surpreendente. Preparem-se para uma narrativa que vai mexer com vocês. Se gostarem, deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos mergulhar nessa história. Clara Menezes, 38 anos, era uma mulher de coração enorme que vivia em Recife, Pernambuco. Ela tinha cabelo castanho cacheado, olhos gentis e um corpo gordo que a fazia alvo de comentários cruéis, mas que ela aceitava com um sorriso. Clara pesava 110 quilos, resultado de uma vida de estresse, 2 gestações e uma rotina corrida que não lhe dava tempo para cuidar de si. Clara era professora de ensino fundamental numa escola pública, onde lecionava português para crianças de 8 a 10 anos. Ela amava o trabalho, sempre levando livros extras para as aulas e incentivando os alunos a sonharem grande. Vocês podem ser o que quiserem, dizia, enquanto corrigia redações à noite, o caderno cheio de anotações carinhosas. Ela era casada há 15 anos com Roberto, e juntos tinham 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Sofia, de 9. Clara era uma mãe dedicada, acordando cedo para fazer o café da manhã das crianças, ajudando com o dever de casa e cantando para eles dormirem. Meus filhos são minha vida, dizia, enquanto arrumava o cabelo de Sofia, o sorriso iluminando o rosto. Clara também era conhecida na comunidade por sua bondade. Ela organizava mutirões para ajudar famílias pobres do bairro, arrecadando roupas e comida. Quando uma vizinha perdeu o emprego, Clara levou uma cesta básica e passou a tarde conversando com ela. A gente tem que se ajudar, dizia, entregando o pacote, o olhar cheio de empatia. Ela enfrentava o preconceito por ser gorda desde jovem. No ônibus, ouvia cochichos: "Olha o tamanho dessa baleia." Na escola, alguns pais a julgavam, dizendo que ela não dava exemplo para as crianças. Clara engolia a dor, mas às vezes chorava escondida, o espelho virando um inimigo. "Eu sou mais que meu corpo", murmurava, enxugando as lágrimas, a fé a sustentando. Clara tinha um hobby: cozinhar. Ela fazia bolos e doces incríveis, que levava para as festas da escola e da igreja. Seu bolo de chocolate era famoso, e as crianças da vizinhança batiam na porta pedindo um pedaço. "Comer junto é amor", dizia, enquanto cortava o bolo, o cheiro doce enchendo a casa. Ela também era uma esposa atenciosa, mesmo que Roberto não retribuísse. Clara fazia o jantar favorito dele, lavava suas roupas e ouvia suas reclamações, mesmo quando ele a tratava mal. "Ele tá estressado, vai melhorar", pensava, enquanto servia o jantar, o sorriso forçado no rosto. Ela acreditava no casamento, apesar de tudo. Clara era uma mulher de fé. Todo domingo, levava os filhos para a igreja, onde cantava no coral, a voz suave ecoando. "Deus me dá força para seguir", dizia, o terço na mão, enquanto orava por dias melhores. Ela nunca guardava mágoa, mesmo quando o mundo a machucava. Ela também tinha um sonho secreto: abrir uma confeitaria. Clara guardava receitas num caderno velho, sonhando em um dia ter um pequeno negócio onde pudesse vender seus bolos. "Quem sabe um dia", murmurava, enquanto escrevia uma nova receita, o lápis riscando papel à luz de uma lâmpada fraca. A vida de Clara era de amor e dedicação, mas ela estava prestes a enfrentar a maior dor de sua vida, infligida pelo homem que prometeu amá-la na saúde e na doença, um homem cuja arrogância destruiria, mas também a faria renascer. Roberto Lima, 40 anos, era o marido de Clara, um homem branco de cabelo curto e barba bem aparada, que se achava melhor que todo mundo. Ele era gerente de vendas numa loja de carros de luxo em Recife, onde ganhava bem e vivia cercado de clientes ricos. Roberto usava ternos caros, relógio de ouro e se pavoneava como se fosse um rei. Ele era extremamente arrogante, especialmente com Clara. Roberto a humilhava constantemente por causa do peso dela, chamando-a de gorda nojenta na frente dos filhos. "Você parece um elefante, Clara, não sei como aguentei tanto tempo", dizia, rindo enquanto ela servia o jantar, os olhos dela marejados de vergonha. Ele não tinha nenhum respeito por ela, apesar de tudo que ela fazia pela família. Roberto também era misógino. Ele acreditava que mulheres deviam se cuidar para agradar os homens, e dizia isso abertamente. "Uma esposa de verdade não deixa o marido com vergonha", gritava, apontando para o corpo de Clara, enquanto ela baixava a cabeça, o coração partido.
Ele a culpava por tudo, até pela própria infelicidade. Ele era infiel sem remorso. Roberto traía Clara com uma colega de trabalho, uma jovem de 25 anos chamada Letícia, que ele exibia como troféu. Ela é magra, bonita, tudo que você não é, dizia, mostrando fotos de Letícia no celular, o sorriso cínico no rosto. Clara engolia o choro, o amor pelos filhos a mantendo no casamento. Roberto também era egoísta. Ele gastava o dinheiro da família em roupas, jantares caros e viagens com Letícia, enquanto Clara se virava para pagar as contas. Você não precisa de nada, gorda, já ocupa espaço demais, dizia, rindo enquanto comprava um relógio novo, o aluguel atrasado em casa. Ele humilhava Clara em público. Num churrasco com amigos, ele disse alto, minha mulher é uma baleia, nem sei como ela cabe na cadeira. Todos riram, e Clara, vermelha de vergonha, saiu da mesa, os olhos cheios de lágrimas. Roberto riu ainda mais. Tá vendo? Nem aguenta uma brincadeira. Roberto também era cruel com os filhos. Ele ignorava Lucas e Sofia, dizendo que não tinha tempo para a criança. Quando Clara pedia para ele ajudar com o dever de casa deles, ele gritava, isso é coisa sua, gorda inútil. Eu trabalho, você fica em casa engordando. Ele não tinha nenhum apego pela família, só pelo status que exibia. Ele se achava intocável. Roberto vivia dizendo que merecia coisa melhor que Clara, e que ela deveria ser grata por ele aguentá-la. Eu sou um cara de nível, e você é um lixo, dizia, enquanto se arrumava para sair com Letícia, o perfume caro enchendo o ar. Clara ouvia, o coração em pedaços, mas ainda acreditava que ele poderia mudar. Roberto também era preconceituoso. Ele fazia comentários racistas e gordofóbicos abertamente, sem se importar com quem ouvia. Gordo é tudo preguiçoso, por isso você não emagrece, dizia Clara, rindo enquanto ela limpava a casa, o corpo exausto de tanto trabalhar. Ele não tinha empatia, só arrogância. A vida de Roberto era um espelho de sua podridão. Ele se achava um deus, o dinheiro e o status o inflando, enquanto destruía a esposa com sua arrogância e crueldade. Mas ele não imaginava que Clara, a mulher que ele humilhava, estava prestes a se transformar e mostrar que até o mais arrogante pode ser surpreendido. Numa noite de quinta-feira, 10 de abril de 2025, Roberto chegou em casa bêbado, o terno amassado, o cheiro de perfume barato no corpo. Ele olhou para Clara, que fazia o jantar, e disse, sem rodeios, tô te largando, gorda. Não aguento mais olhar para você. Você me envergonha. Clara parou, a colher na mão, o coração disparado. O que você tá dizendo, Roberto? Perguntou, a voz tremendo. Eu disse que tô fora. Gritou ele, rindo. Tô com a Letícia agora. Ela é magra, bonita, uma mulher de verdade. Você é um lixo, Clara, uma baleia que não serve para nada. Ele pegou uma mala, jogou algumas roupas dentro e saiu, batendo a porta. Clara caiu no chão, o choro engasgado, os filhos acordando assustados com o barulho. Clara passou o dia chorando, o coração partido. Lucas e Sofia consolavam como podiam. A gente te ama, mãe, dizia Sofia, abraçando-a, enquanto Clara tentava sorrir, a dor a consumindo. Ela ainda era bondosa, mesmo na dor. Levou uma cesta básica para uma vizinha no dia seguinte, escondendo as lágrimas com um sorriso. A vida segue, dizia, o terço na mão. Mas algo mudou dentro dela. Clara olhou no espelho e decidiu que não ia mais deixar Roberto defini-la. Eu sou mais que isso, murmurou, enxugando as lágrimas. Ela começou a se cuidar, não para agradar ninguém, mas por ela mesma. Clara pesquisou na internet e começou a caminhar no parque toda manhã, o sol quente de Recife batendo no rosto. Ela também mudou a alimentação. Clara trocou os refrigerantes por água, começou a fazer sopas e saladas, e parou de comer para aliviar o estresse. Eu mereço me sentir bem, dizia, enquanto cortava legumes, o caderno de receitas ao lado, agora com anotações de pratos saudáveis. Ela ainda cozinhava para os filhos, mas com menos gordura, ensinando-os a comer melhor. Clara se inscreveu numa academia popular do bairro, usando o dinheiro que economizava dos bicos. Ela começou devagar, com caminhadas na esteira, e aos poucos, passou a fazer musculação e aulas de dança. Você tá indo bem, Clara, dizia a instrutora, enquanto Clara ria, o corpo suado, a autoestima voltando aos poucos. Ela também cuidou da mente. Clara começou a ler livros de autoajuda e a escrever no caderno, transformando a dor em palavras.
Eu sou suficiente, escrevia, o lápis riscando o papel, a força crescendo dentro dela. Ela continuou sendo uma mãe amorosa e uma professora dedicada, mas agora com um brilho novo nos olhos. Depois de 10 meses, Clara tinha emagrecido 40 quilos, pesando agora 70 quilos. Ela não era magra como Letícia, mas estava saudável, o corpo forte, o cabelo cacheado brilhando, a pele radiante. Ela comprou roupas novas, um vestido vermelho que realçava suas curvas, e se olhou no espelho. Essa sou eu, disse, o sorriso genuíno, a confiança transborda. Clara também expandiu seu sonho. Com o dinheiro que economizou, ela começou a vender bolos e doces saudáveis na escola, usando receitas com menos açúcar. Os alunos e professores adoravam, e ela juntou uma grana extra, o sonho da confeitaria mais perto. Eu vou conseguir, dizia, enquanto entregava um bolo, o sorriso iluminando o rosto. A transformação de Clara foi física, mas também emocional. Ela se tornou uma mulher confiante, que não aceitava mais ser humilhada. E agora, com a nova Clara emergindo, ela planejava uma vingança que faria Roberto, o homem que a destruiu, ficar incrédulo com o que ela se tornou. Clara soube por conhecidos que Roberto estava vivendo com Letícia num apartamento chique no centro de Recife. Ele espalhava pela cidade que tinha melhorado de vida ao largar a gorda nojenta e exibia Letícia em eventos da elite, rindo de Clara sempre que podia. Ela deve estar comendo mais ainda, a baleia, dizia, rindo alto num bar, o copo de uísque na mão. Clara decidiu que era hora de agir. Ela descobriu que Roberto ia estar num evento de gala da loja de carros, uma festa para clientes ricos no Hotel Atlantic Plaza, na praia de Boa Viagem. Clara planejou tudo. Ela ia aparecer na festa, mostrar quem ela era agora e fazer Roberto engolir cada palavra cruel que disse. Ela se preparou com cuidado. Clara comprou um vestido preto justo, que marcava sua nova silhueta, e calçou um salto alto que nunca tinha usado antes. Ela fez uma maquiagem leve, realçando os olhos, e soltou o cabelo cacheado, que caía em ondas nos ombros. Hoje ele vai ver quem eu sou, disse ao espelho, o olhar firme, a confiança transborda. Clara conseguiu entrar na festa com a ajuda de uma colega da escola, que era casada com um cliente da loja. Ela chegou ao salão, o som de música clássica no ar, as luzes brilhando. Roberto estava no centro, de terno branco, Letícia ao lado, rindo alto enquanto ele contava uma piada. Ele não a viu entrar, mas os olhares se voltaram para Clara, que caminhava com uma elegância que ninguém esperava. Ela se aproximou do bar, pedindo uma água com gás, e esperou. Quando Roberto finalmente a viu, ele congelou, o copo de uísque parado no ar. "Quem é essa?" murmurou, o olhar fixo nela. Letícia, ao lado, ficou tensa, percebendo o interesse dele. Clara se virou, o sorriso calmo no rosto, e caminhou na direção dele, o salto ecoando no salão. "Oi, Roberto", disse ela, a voz firme, o olhar direto. Roberto piscou, o rosto pálido, a arrogância sumindo. "Clara." "Não, não pode ser." Ele a encarou, o corpo dela transformado, o vestido preto destacando cada curva, o rosto radiante. "Sim, sou eu. A gorda nojenta que você largou", disse, o tom calmo, mas cortante, o salão em silêncio ao redor. Clara continuou, o olhar fixo nele. "Você disse que eu era um lixo, uma baleia, que te envergonhava. Olha pra mim agora. Eu não emagreci pra você, emagreci por mim. Mas quero que você saiba, eu sou mais mulher do que você jamais vai merecer." Roberto ficou boquiaberto, o uísque escorregando da mão e caindo no chão, o vidro se estilhaçando. Ela deu o golpe final. Clara tirou do bolso um convite impresso e entregou a ele. "Abre amanhã. Minha confeitaria. Algo que você nunca acreditou que eu poderia fazer." Roberto pegou o papel, o nome Doces da Clara em letras elegantes, o endereço no centro de Recife. Ele olhou para ela, incrédulo, a boca abrindo e fechando sem som, o ego destruído. Clara virou as costas e saiu, o salão ainda em silêncio, os olhares de admiração a seguindo. Letícia, furiosa, deu um tapa no braço de Roberto. "Você tá olhando para ela? Sério?" Roberto não respondeu, o choque o paralisando, o convite tremendo na mão. Ele nunca imaginou que Clara, a mulher que ele humilhou, poderia se tornar alguém tão poderosa e confiante. A vingança de Clara foi silenciosa, mas devastadora. Ela não gritou, não o xingou, mas o fez sentir o peso de cada palavra cruel que disse, mostrando que ela era mais forte, mais bonita e mais capaz do que ele jamais seria. Roberto ficou incrédulo,
o mundo que ele construiu desmoronando, enquanto Clara saía da festa, a cabeça erguida, pronta para um novo capítulo. Clara abriu a confeitaria no dia seguinte, como prometido. Doces da Clara eram um espaço pequeno, mas aconchegante, com mesas coloridas e o cheiro de bolo recém-assado no ar. Os clientes lotaram o lugar, muitos deles do bairro e da escola, elogiando os bolos saudáveis e as tortas. "Você é um sucesso, Clara", dizia uma colega, enquanto Clara servia, o sorriso radiante. Ela continuou sendo uma mãe amorosa. Lucas e Sofia ajudavam na confeitaria nos fins de semana, e Clara usava o lucro para pagar um curso de inglês para as crianças. "Vocês vão ter o mundo nas mãos", dizia, enquanto cortava um bolo, o avental sujo de farinha, o coração leve. Ela também começou a namorar um colega da escola, um professor gentil que a admirava por quem ela era. Roberto, por outro lado, afundou. Depois da festa, Letícia o largou, cansada de sua arrogância e do jeito que ele olhou para Clara. "Você é um idiota, Roberto", disse ela, jogando as coisas dele na rua. Ele perdeu o emprego semanas depois, quando a loja descobriu que ele desviava comissões, e acabou trabalhando como vendedor numa loja pequena, o terno caro trocado por uma camisa simples. Ele passou pela confeitaria de Clara um dia, o letreiro brilhando. Ele entrou, o ego destruído, e viu Clara rindo com os clientes, o vestido vermelho destacando sua confiança. "Oi, Roberto. Quer um bolo?", perguntou ela, o tom calmo, sem rancor. Ele balançou a cabeça, o olhar baixo, e saiu, o peso da própria arrogância o esmagando. Clara continuou sua vida, a transformação completa. Ela publicou um livro de receitas com os bolos da confeitaria, e o dinheiro a ajudou a comprar uma casa maior para os filhos. "Eu sou o suficiente", dizia ao espelho, o sorriso genuíno, a dor do passado virando força. Roberto, sozinho num apartamento alugado, passava as noites bebendo, o convite da confeitaria na mesa, amassado. "Eu perdi tudo", murmurava, o uísque na mão, o eco das palavras cruéis voltando para ele. Ele nunca imaginou que Clara, a mulher que ele humilhou, se tornaria um símbolo de sucesso e força. Clara também voltou a cantar na igreja, a voz mais potente que nunca, o coral ecoando com sua energia. Ela organizava eventos beneficentes com os lucros da confeitaria, ajudando famílias pobres como sempre fez. "O amor sempre vence", dizia, enquanto servia bolo numa festa, o sorriso iluminando o rosto. Roberto, destruído, nunca se recuperou. Ele tentou falar com Clara meses depois, pedindo para voltar, mas ela recusou. "Você não me merece, Roberto." Nunca mereceu. Ele saiu, o orgulho em pedaços, enquanto Clara seguia, a vida nova brilhando como ela sempre mereceu. Clara transformou a dor em vitória. A vingança não foi violenta, mas poderosa. Ela mostrou a Roberto que ele estava errado, e o deixou incrédulo com o que ela se tornou, provando que a bondade e a força podem superar até a maior arrogância. A vida seguiu, e Clara, agora livre, viveu o futuro que sempre mereceu, enquanto Roberto colheu o que plantou, o eco de sua crueldade o perseguindo para sempre. E aí, galera, o que acharam da história da Clara e do Roberto? Uma mulher bondosa que foi humilhada pelo marido arrogante, mas deu a volta por cima, emagreceu por ela mesma e se vingou de forma tão poderosa que o deixou incrédulo, destruindo o ego dele com sua transformação e sucesso. Uma história sobre resiliência, auto-amor e justiça. Deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!